Bom dia a todos, que privilégio estarmos aqui mais uma vez no momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, juntos podermos estarmos nos alimentando da Bíblia, da Palavra de Deus e assim colocar os nossos corações diante dele nesse período. Gostaria de pensar sobre o grão de mostarda, a fé e o perdão. Certa vez, há algum tempo, uma irmã da igreja, Dona Evódia, ela colocou nas minhas mãos alguns grãos de mostarda. Não sei se você já teve o privilégio de ver um grão de mostarda, mas ele é muito pequeno. E aí eu fiquei assim com aquele... Ela me deu talvez meia dúzia de grãos, ela tinha um recipiente assim de grãos, que devia ter alguns milhares de grãos, e eu fiquei com um grão sobre o meu dedo, olhando para aquele grão e pensando, a gente estava pensando juntos sobre o texto da Palavra de Deus que está em Lucas capítulo 17, depois que Jesus Cristo falou sobre o desafio do perdão, quando ele diz: acautelai-vos, no verso 3 do capítulo 17, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E eu fiquei olhando então para aquele grão de mostarda que Dona Evódia tinha me presenteado. Durante um certo tempo até eu guardei, mas de tão pequeno acabei perdendo aquele grão. E fiquei olhando e me lembrando, nós estávamos ali lembrando então desse texto em que Jesus Cristo disse a respeito do perdão, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, basta você dizer para a amoreira, ou seja, para uma árvore forte, frondosa, firme, sai daqui e vai para ali. Lá em Mateus ele vai falar de uma pedra, de uma rocha, você é capaz de dizer para essa rocha, sai daqui, e ela vai para ali. Então isso nos faz pensar que muitas vezes nós estamos pedindo errado para o Senhor. Os apóstolos, eles disseram assim, os discípulos, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Às vezes o nosso pedido é esse, e aí começamos a achar que só vamos realizar determinadas coisas, ou só vamos vencer determinados desafios se a gente tiver uma fé grande. Mas quando na verdade você pode ali olhar para um grão de mostarda tão pequeno e aprender aquilo que Jesus Cristo quer nos dizer. Que em vez de você estar pedindo para que a sua fé seja aumentada, você possa dizer assim, Senhor, ajuda-me a colocar em prática a minha fé, ainda que seja pequena como um grão de mostarda. Portanto, ele não está preocupado se você tem uma fé enorme, ele nem vai fazer essa medição, ou se você tem uma fé pequena. Mas se a fé que você tem, você coloca em prática. E aí muitas vezes nós esperamos que aconteçam grandes milagres da vida. Aqui Jesus Cristo não está nos incentivando a sermos pessoas que efetuem grandes milagres, sinais e maravilhas. Ou talvez sim, mas que o grande milagre que ele está colocando aqui em Lucas é o milagre do relacionamento, o milagre do perdão nos relacionamentos. Porque aquilo que há de mais precioso na vida são os nossos relacionamentos, com os nossos familiares, com o próximo, com as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que de algum modo nós podemos aprender, nós podemos fazer vir o nosso lado melhor e o nosso lado pior. E aí nós somos chamados a exercitar o perdão. E aí é muito interessante, porque muitas vezes nós queremos utilizar a fé para realizar grandes coisas, ou para poder ter posses. Mas na verdade a fé é para que nós cuidemos principalmente das nossas relações. Até porque fé é relação com Deus. E aí nós precisamos então fazer com que a nossa relação com Deus ela venha estar presente também na relação de uns para com os outros. Portanto, o grande milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas é o milagre do perdão. É que nós venhamos a trabalhar os nossos relacionamentos. É como diz lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, aquele que tem uma relação com Deus, que tem uma experiência de fé com o Senhor, com o seu Filho Jesus Cristo, ele é capaz então de fazer com que o perdão faça parte da sua vida, já faz parte da sua vida.
né? Porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, de modo algum Deus nos perdoará. É porque ele já esperava da comunidade dos cristãos que nós fôssemos também a comunidade do perdão, né? Para perdoar as pessoas, porque essa foi a obra que ele fez para conosco. Ele nos perdoou dos nossos pecados. Portanto, não façamos a pergunta errada, né? No sentido de, ou o pedido errado. Senhor, aumenta-nos a fé. O que ele está dizendo para nós é: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda minúsculo, mas se você disser para este amoreira, para esta árvore ou para esta pedra, sai daqui e vai para ali, e aí, como dizia, eu já ouvi, né, de um pastor ele dizendo que a gente vai tirar essa pedra e colocar para ali, nem que seja a base de trator, né? Mas a partir da relação com o Senhor, da consciência de quem foi perdoado, nós podemos então exercitar o perdão. E mais do que nunca nós precisamos restaurar as nossas relações no tempo que nós vivemos, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida e que nós olhemos para um grão de mostarda, né? Ainda que imaginário, tão pequeno, né? Perdi aquele grão de mostarda, irmã Evódia, né? De tão pequeno que é. Mas o Senhor quer nos ensinar então a respeito do milagre do perdão, da restauração dos relacionamentos. Que Deus nos abençoe nesta manhã e nos conduza em paz na sua presença. Deus dê graça a todos nós. Amém.